ele tem uma importância porque geralmente quando vocês saem da faculdade, vocês vão trabalhar no interior ou trabalhar no serviço de transporte que traz o paciente do interior para a capital, tá? E o que eu observo? O paciente, geralmente, vocês se submetem a um serviço que não tem nem um oxímetro ou nem um oxigênio, acontecer alguma intercorrência desse percurso, tá? Então, sempre quando chega um paciente do interior que o médico vai passar para o plantonista do João Paulo, é uma confusão, é uma discussão, porque geralmente o paciente vem descompensado, tá? E geralmente vem sem nenhuma monitorização para saber como é que foi o transcorrer desse percurso. Em alguns casos, até alguns pacientes, eles vão ao óbito lá na parte de trás da ambulância, onde o médico se recusou a acompanhá-lo com ele na parte posterior e veio acompanhado do motorista. Então, geralmente, de vez em quando, chega um óbito, já em óbito, na verdade, em São Paulo, para a gente tentar fazer alguma coisa, só que a gente não sabe o tempo de parada e não sabe o motivo da parada também. Então, por isso que eu falo, não se submetam a trabalhos que vão pagar, teoricamente, bem para vocês, só que vocês vão correr o risco, tá? Do CRM de vocês e também da vida do paciente. Tá? Então, monitorização é uma coisa obrigatória. A gente vai falar sobre a monitorização básica, que é oxímetro, cardioscópio, que a gente vai avaliar a frequência do paciente e a pressão arterial, certo? Se diante de tudo isso a gente precisa trazer o paciente de emergência, a gente primeiro tem que estabilizar esse paciente, tem que trazer ele com drogas que a gente consiga manter a hemodinâmica dele, para a gente não ter que parar a ambulância no meio da BR para poder fazer qualquer medida. Então, se eu sei que esse paciente tem grande chance de instabilizar durante esse transporte, eu já certifico de um acesso central para o transporte dele da capital, já deixo uma droga vasoativa diluída. Que droga seria essa? Um vasopressor. Pode ser adrenalina, vasopressina, uma dopamina, qualquer coisa que mantenha a função cardiovascular desse meu paciente grave, tá bom? E oxigênio também é uma coisa obrigatória, tá? Muitos pacientes entram em parada respiratória para depois evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, o fornecimento de catéter de O2 é obrigatório para a gente não tocar nosso paciente, tá? Ele está saturando 99. Só que lá de Ariquemes para Porto Velho são 2 horas. Nesse transcorrer de 2 horas pode acontecer outra coisa. Ele pode se estabilizar no meio do caminho e não ter tempo da gente retornar a Ariquemes ou chegar em Porto Velho. Então, certifique-se das medicações que vocês vão ter na ambulância ou até mesmo na unidade hospitalar de vocês, tá? Se realmente tiver que transportar esse paciente instável, um paciente grave, existir de todo o acesso, tá? Periférico, acesso central, drogas vasoativas, material de intubação, carrinho de parada ou material para parada cardiorrespiratória nesse trajeto, tá? Porque é frequente a gente receber o paciente do João Paulo já em bradicardia ou insuficiência respiratória e o médico sequer forneceu oxigênio para o paciente, tá bom? Então é inadmissível hoje a gente não ter um mínimo de monitorização para o suporte ao paciente, tá? A gente vai falar um pouco disso hoje. Então, qual é o objetivo da nossa monitorização? A gente vai analisar a resposta do paciente a determinado procedimento, tá? E a avaliação de eficácia, efeitos colaterais e toxicidade. Como a gente já estudou, por exemplo, opioides, a gente sabe que se a gente fizer uma dose maior que o necessário, esse paciente pode evoluir por uma hipóxia, uma bradipneia, uma apneia e uma parada cardiorrespiratória. Então, dependendo da dose que você fizer, o paciente ele pode evoluir com uma dessaturação. Então, qual vai ser o primeiro sinal que eu vou observar? A dessaturação. Isso eu só vou observar se ele estiver monitorizado com oxímetro de pulso, certo? Se ele não tiver nenhuma monitorização, eu só vou observar quando ele já estiver cianótico. E quando ele já estiver cianótico, já é um sinal de gravidade que ele está em hipoxemia severa. Então, por isso, a monitorização é um item obrigatório dos nossos pacientes, tá?
nós vamos diagnosticar o problema, reconhecer, tá, de forma precoce, e se tiver alguma complicação, a gente vai agir de forma imediata, certo? Então, eu observo muito que, eu até falei, eu comentei com vocês, que é uma conduta que está se utilizando muito na prática clínica, e alguns colegas de vocês vieram me falar que estão usando muito para fazer intubação apenas o hipnótico e o bloqueador neuromuscular. E aí eu pergunto para vocês, imagina vocês fazerem uma laringoscopia no paciente que é um estímulo muito doloroso, sem ter um preparo adequado de uma boa analgesia. Então esse paciente vai ter uma descarga catecolinérgica muito alta, pode ter uma hipertensão, uma taquicardia, e se ele tiver propensão para fazer um AVC ou um infarto, ele vai fazer, tá certo? Então vejam, nem tudo que vocês forem observar na prática é o correto. Por isso que a gente tem que estudar. E vai dar parado para a gente a literatura, tá? Então eu estou vendo muitos colegas trazendo para mim que em determinado hospital só fazem o hipnótico do bloqueador neuromuscular. Se estão com receio de alguma instabilidade hemodinâmica, eles preparem esse paciente antes. Usem uma droga vasoativa ou façam vasopressor invólucro, pode ser vários. Etilefrina, efedrina, metalaminol. Então isso não justifica o medo de uma instabilidade hemodinâmica, tá certo? Eu vou colocar o paciente mais em risco, liberando descarga frenética, do que fazendo de forma errada, tá bom? Então observe que a gente vai observar muita coisa errada e a gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Só uma dúvida nessa situação, a senhora até falou, mas nesse exemplo, o paciente está instável, pode optar pela técnica de fazer ele acordado, mas só o regional. Não dá para intubação acordada, o paciente tem que ser colaborativo. Tá? Então, o paciente com rebaixamento de nível de consciência, paciente agitado, a gente não consegue fazer isso. Tá bom? Então, realmente, nesse caso, tem que ser intubação de sequência rápida. Aí nós vamos ter o tipo de monitorização não invasivas, tá? Que vai ser o nosso cotidiano, que a gente vai observar quando ele está no CTI ou numa sala vermelha, tá bom? Que é o cardioscópio, para a gente avaliar a frequência cardíaca, a pressão arterial, que a gente também tem que monitorizar de 3 em 3 minutos ou de 5 em 5 minutos, tá? A oximetria também vai ser um fator básico. A capnografia, ela vai ser obrigatória quando eu faço intubação orotraqueal, tá? Porque eu tenho que saber qual é a quantidade de CO2 exalado. Tanto é que quando o paciente evolui de uma parada cardiorrespiratória, o primeiro sinal que vai identificar isso é a diminuição da capnografia. Por qual motivo? A gente vai lembrar lá da fisiologia. A gente sabe que a gente tem a pré-carga no coração e a gente tem a pós-carga no coração. A pré-carga é todo o sangue que chega no meu átrio direito. E a pós-carga é todo o sangue que sai do meu ventrículo esquerdo e vai ser ejetado para o corpo. Tá? Então, quando eu tenho uma diminuição da pré-carga, eu vou ter também uma diminuição da pós-carga. E, consequentemente, eu vou ter menos fluxo passando pelo meu leito pulmonar. Se eu tenho menos fluxo passando pelo meu leito pulmonar, concorda que o meu CO2 exalado vai diminuir? Então, o primeiro detalhe que a gente observa no paciente monitorizado, que ele está sob ventilação mecânica ou intubação orotraqueal, é a diminuição da capnografia. A diminuição da capnografia. Tanto é que a capnografia, ela é um sinal de que se a manobra de RCP está sendo eficiente. Vocês já tiveram? Já tiveram RCP? Então vocês lembram que a capnografia é um sinal fidedigno se a minha manobra de RCP está sendo eficiente. Qual é o valor do capnógrafo do CO2 exalado para saber se a minha massagem está sendo efetiva? Acima de 10, tá certo? Então vejam que a gente está sempre linkando fisiologia com várias partes da clínica, tá? Então agora vocês sabem o motivo do porquê o CO2 diminuído é um sinal precoce que o paciente vai evoluir uma parada cardiorrespiratória. Quando a gente está fazendo uma anestesia geral e a gente observa o nosso capnógrafo, ele está em 30,
Aí daqui a pouco ele vai para 23, aí ele está para 18, pode preparar que esse paciente está evoluindo com uma parada cardiorrespiratória, tá? Alguma situação, alguma instabilidade hemodinâmica está acontecendo, que eu tenho que tentar resolver de forma imediata, porque senão esse paciente ele vai parar. Certo? Isso. O CO2 é o CO2 exalado, né? O dióxido de carbono. Então, isso que eu expliquei agora. O CO2 é o primeiro parâmetro que a gente observa no paciente em ventilação mecânica ou intubação orotraqueal vai estar diminuindo e evoluindo com uma parada cardiorrespiratória. Você entendeu? O motivo não. Porque a gente vai lembrar da fisiologia, a gente tem a pré-carga e a pós-carga. A pré-carga é todo o sangue que chega pela cava superior. Isso, exatamente. Entendeu? Então é isso. Então agora a gente entendeu por que a capilografia é tão importante como monitorização obrigatória em pacientes sobre ventilação mecânica ou intubação orotraqueal. Tá? A gente vai ter um índice bispectal, que a gente vai falar no decorrer da aula, o analisador de gases anestésicos, que vocês vão observar na prática quando rodarem com a gente. Tá? A temperatura corporal também é importante, porque determinadas doenças, como sepsis, ou até pós-PCR, a gente tem que ter um controle dessa temperatura corporal, que vai determinar alguns fatores de prognóstico do paciente. E o eco transesofágico com Doppler. Esse já é bem mais moderno, ele precisa de um preparo, tá? E a gente tem que trabalhar sobre isso. E a gente vai ter a monitorização invasiva, que vocês vão observar muito em cirurgia de grande porte, que é a cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, ou aquele paciente que está com uma instabilidade hemodinâmica, que está em choque séptico, que está em estágio que precisa de droga vasoativa, em que você tem que ver de forma real a pressão desse paciente. Tá? Vamos ter a pressão venosa central, o catéter de Songans, o débito cardíaco e a gasometria arterial contínua. Então, começando pelo eletrocardiograma, que é o básico que a gente tem que ter, a gente vai observar o quê? A gente vai avaliar a atividade cardíaca, tá? Então, a gente vai avaliar a presença de assistolia ou de fibrilação ventricular. Quais são as derivações que a gente tem que ter no nosso monitor para verificar isso? Sempre a gente coloca na derivação D2 e na derivação D5. D2 a gente vai observar arritmia e D5 a gente vai observar isquemia, tá bom? Só que a gente vai sempre prestar atenção que quando o cirurgião está usando o eletrocautério, a gente vai ter interferência com o eletrocardioscópio. Então, quando ele está usando, a gente vai desconsiderar aquele traçado eletrocardiográfico, tá bom? Porque ele não vai ser fidedigno com o que realmente está acontecendo com o nosso paciente. Então, sempre a gente programa o nosso monitor para estar na derivação D2 e D5. Esses motivos, tá? Vai também dar alterações eletrolíticas de hipercalcemia, hipocalemia, hipercalemia. Então, tudo isso pode também ter alterado no nosso traçado eletrocardiográfico, tá bom? E avaliar o marca-passo em pacientes que utilizam. A gente tem um módulo que a gente coloca lá, avaliar marca-passos com o caso do paciente. Ele já utiliza, a gente vai ver quando o marca-passo está entrando ou não no risco do dia do paciente, certo? Então é de fundamental importância a gente avaliar a função eletrocardiográfica para a gente ver arritmia, isquemia e alterações eletrolíticas, de potássio, de sódio, de cálcio, de magnésio, enfim, várias outras funções, certo? Vocês lembram vocês já tiveram distúrbios eletrolíticos? Tiveram aula? Então, qual alteração eletrocardiográfica que a gente vai ter na hipercalemia? A articulação da onda T, o que mais?
A fibrilação da onda T, o que mais? Achatamento do QRS. Aumento do intervalo PR. O que mais? A gente vai ter? Vocês lembram? Quem deu essa aula para vocês? Foi Thiago? Foi ou foi Rinaldo? Né? E a T com a massa seria ter uma aula E na método de estrutura básica para vocês? Não? Então, quais são as complicações que a gente pode ter no eletrocardiograma? É uma arritmia inexistente, como eu falei para vocês. Toda vez que o cirurgião usa eletrocautério, a gente vai ter interferência na nossa cardioscopia. Então, quando ele está utilizando, a gente vai desconsiderar aquele traçado eletrocardiográfico, porque não condiz com a realidade do batimento do coração do paciente, tá bom? Então, ele vai simular uma arritmia inexistente, mas a gente já sabe que isso é interferência. Eu sempre falo para vocês, olha aí, tá vendo? Ele está usando cautério e está dando interferência no nosso eletrocardiograma, tá? E a gente tem uma dificuldade no diagnóstico de eventos isquêmicos. Por quê? A gente sabe que a gente vai observar isquemia na derivação V5, tá? O que acontece? Na derivação V5, através do nosso monitor da cardioscopia, ele vai ser menos precoce para o fase diagnóstico. A gente tem que ter dosagem de troponinas, tá? E o certo seria rodar um eletro fora do nosso monitor, tá? Então, assim, a gente tem um atraso no diagnóstico de isquemia quando o paciente apresenta no intraoperatório. A não ser que ele tenha realmente, né, alterações bem clássicas de isquemia que possam justificar aquela alteração. Mas fora isso, a gente só vai diagnosticar de forma bem mais tardia. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, é para vocês observarem, ó, como é diferente a gente olhando para o nosso monitor, tá? Um bloqueio atrioventriculado tipo 3, tá? Vocês estão vendo aqui e eu vou mostrar para vocês no traçado mesmo do eletro. Olha como é diferente. Então, se você não está com o olho bem treinado para detectar aquela arritmia, você vai deixar passar. Você não vai diagnosticar e não vai fazer o tratamento necessário, certo? Então, por isso que é essa dificuldade de a gente olhar para o monitor e diagnosticar determinada alteração. Então, você tem que estar ciente da complicação que aquela cirurgia pode trazer ou alguma alteração metabólica que o paciente tenha que possa justificar esse traçado eletrocardiográfico. Como, por exemplo, paciente renal crônico, que geralmente tem níveis altos de potássio, tá? E se você não estiver bem atento, isso pode passar. Olha aí o FA, ó. Esse FA está bem clássico, então não tem como a gente deixar de lado, né? A gente vai ter que fazer o quê? Cardioversão, certo? Então a gente vai ter que tratar esse paciente que está com fibrilação atrial, tá? Então vejam a importância da gente entender eletro para poder determinar e diagnosticar determinadas doenças no intraoperatório ou intercorrências que possam acontecer com o nosso paciente. Frequência cardíaca, tá? A gente hoje tem de mais moderno o oxímetro. E junto com o oxímetro, ele já avalia também a frequência cardíaca. Só que se eu estou lá no interior e eu não tenho a disponibilidade de ter um oxímetro comigo, tá? Na minha bolsinha, na minha maletinha do plantão, é obrigatório que a gente faça a palpação do pulso do paciente, tá? Faça aquela conta por pelo menos 1 minuto para a gente verificar se tem alguma alteração ou não. Se esse paciente está bradicárdico, se esse paciente está tendo alguma alteração de ritmo, a gente sente também pelo pulso, tá? Então, a palpação ainda é válida e a gente pode utilizar, certo? O estetoscópio também vai ajudar bastante, se a gente tiver, para poder verificar essa frequência cardíaca. E esse estetoscopia esofágica,
Eu trouxe para vocês saberem que existia, hoje a gente não utiliza mais. O que a gente fazia? A gente tirava a parte do um aparelho que a gente utilizava a gente conectava uma sondinha e colocava através do esôfago do paciente. Então, como era invasivo e às vezes a sonda ficava, tinha que tirar através da endoscopia, a gente parou de utilizar, tá bom? Então, geralmente, quando a gente não tem nenhum recurso, como o oxímetro, de avaliar a oximetria e a frequência cardíaca, a gente utiliza a palpação no pulso e o cardioscópio, a ausculta cardíaca, certo? Então, a oximetria de pulso, tá? Ela é obrigatória. Então, assim, é um dispositivo que é barato, dá para vocês terem com vocês, levarem sempre o PS com vocês, tá? Vocês podem fazer em qualquer lugar, à beira-leito, vocês podem deixar no dedo do paciente de vocês, vocês vão ter uma saturação real, tá? E vão verificar também a frequência cardíaca do paciente de vocês. Então, se eu estou lá no interior e eu não tenho muitos pacientes, eu não tenho como avaliar de forma rápida, trazer todo o monitor para botar o oxímetro, verificar, eu posso ter justamente no meu bolso pelo Jolé e fazer a minha visita médica e avaliar como é que o paciente está, tá bom? Como a demanda hospitalar eu sei que é muito grande e os profissionais estão muito sobrecarregados de pacientes, eu sempre falo, converso com vocês, eu sei que muitos vão esquecer, mas façam uma avaliação de vocês, entendeu? Eu sei que a enfermagem tem muitos pacientes e às vezes elas não avaliam todo mundo. Então elas copiam e colam a avaliação de todos, tá? Então vai ter paciente que vai estar hipotenso, que elas vão botar a pressão 12,8, tá? E aí vocês não vão saber porque vocês confiaram no resultado desse ritual. Então, como eles são muito sobrecarregados, é uma demanda muito alta de paciente, na dúvida, vocês vão lá, toquem no paciente de vocês, tá? Exame físico e anamnese não mata ninguém, tá? Pelo contrário, vai melhorar cada vez mais o raciocínio clínico de vocês. E assim vocês podem avaliar o paciente de vocês de forma real. Tem muito paciente que a gente fala assim, eu passei na enfermaria, ele estava deitadinho lá, mas não tocou no paciente, não tirou o cobertor para ver como é que ele estava. E às vezes o paciente já está bradicárdico, já está hipoxemiando, e você nem observou, quando você vai ver o paciente já está em parada cardiorrespiratória, e aí você vai ter que fazer outras manobras, tá? Então eu sempre prefiro tratar preventivamente do que tratar o problema. Sempre pensem assim. Vocês vão ter menos trabalho, apesar de ser mais cansativo, vocês tratando a prevenção do que tratando o problema, tá? Então por isso, sempre olhem o paciente de vocês. Tá? Tem gente que chega assim, como é que tá fulano? Então vou passar só isso. Nem olha pra cara do paciente, nem foi ver, nem nada. E o paciente, coitado, tá lá moribundo, tá? É muitas vezes um paciente humilde, que não tem conhecimento, e se vocês não forem um médico daqueles pacientes, tomarem a frente e assim, forem lá avaliar, fazer um exame físico, uma anamnese, vocês vão estar saindo ganhando como médicos e como pessoas também, tá? Então coloquem a mão no paciente de vocês, certo? Então, sempre avaliar o valor normal da oximetria vai ser um valor maior que 97%, e hipoxemia a gente avalia menor que 90%, tá? Então, sempre a gente vai avaliar isso. Então, muitos pacientes, eles vão estar hipoxemiando, e aí vocês vão ter que procurar uma causa. Às vezes ele está com grau de pneumonia, tá? Aquele paciente que vive na roça, e aí é um idoso, já tem a imunidade baixa, já tem uma reserva imunológica mais deprimida, e aí ele já vem com grau de pneumonia grave. E aí você não tem um raio-x para fazer, para detectar, mas você pode sim fazer uma ausculta respiratória, você pode avaliar sinais vitais e avaliar se esse paciente precisa de uma internação hospitalar ou não. Então essa é a nossa função, tá bom? Então de melhorar o prognóstico e a vida desses pacientes, tá? A curva de dissociação da oxihemoglobina, tá? Esse gráfico ele é importante por quê? Porque muitas patologias vão desviar a curva da dissociação da oxihemoglobina para a direita e para a esquerda, tá? O que acontece quando eu desvio a curva da oxihemoglobina para a direita? Quando eu aumento em situações em que eu tenho aumento da temperatura, tá?
em que eu tenho um pH mais ácido, quando eu aumento a concentração do meu hidrogênio no meio, em que eu tenho um aumento do PCO2, o que vai acontecer? Esse hidrogênio, esse oxigênio, ele vai se ligar mais à hemoglobina e eu vou ter menos oferta de oxigênio aos tecidos. Compreendido? No contrário, quando eu tenho diminuição da temperatura, diminuição do meu PCO2 e diminuição de ácido do meu meio, eu tenho menos afinidade do meu oxigênio pela minha hemoglobina. Então, consequentemente, eu tenho mais oferta de oxigênio aos meus tecidos. Tá? Então, quando eu falar assim, a curva de dissociação da hemoglobina desviou para a direita, quais patologias podem acontecer, podem causar isso? Então, eu já sei que paciente com acidose, paciente com hipertermia e paciente com hipercarbia, que é o aumento do CO2, eles vão ter maior afinidade de oxigênio pela hemoglobina e, consequentemente, menor difusão de oxigênio para os tecidos. O que acontece na fisiopatologia da sepse? Que é onde eu tenho um meio muito ácido. O paciente ele fica com vasoconstrito, ele fica com hipóxia de membros distais, não sei se vocês já observaram o paciente séptico, tá? E ele tem um aumento da PCO2 dele, certo? Então a gente já sabe que na fisiopatologia da sepse, esse paciente vai ser um paciente hipoxemiado. E aí eu tenho que ter maneira de ofertar o máximo de oxigênio possível para os tecidos, para que ele não fique tanto hipoxêmico e venha a ter falência dos órgãos corporal rotivo, certo? Então, quando eu desvio para a direita, eu tenho uma situação, e quando eu desvio para a esquerda, eu tenho outra situação, tá bom? Então, sempre para a direita, eu vou ter menor oferta de oxigênio para os tecidos, e quando eu desvio para a esquerda, eu tenho maior oferta de oxigênio para os tecidos. Então, esse gráfico é importante porque a gente entende a alteração de determinadas situações patológicas que podem acontecer com o fornecimento de oxigênio para os tecidos ou não. Professora, você pode dar exemplo para a esquerda? Para a esquerda? Posso. Por exemplo, se eu tenho pacientes em que a gente diminuiu a temperatura, qual paciente que a gente vai diminuir a temperatura? Quando o paciente entra em circulação extracorpórea, que é um paciente cirúrgico cardíaco, em que ele vai ser, todo o sangue dele vai passar por um circuito externo do coração, do corpo, e vai ser oxigenado e vai voltar para o coração novamente. Então, quando a gente faz isso, a gente diminui o máximo a temperatura do nosso paciente, tá? Para que ele tenha um metabolismo mais lento e tenha uma neuroproteção cerebral. Então, nesse paciente, quando eu estou tornando ele hipotérmico, eu vou fazer com que ele tenha a dissociação da hemoglobina com oxigênio que seja maior. Então, eu vou ter maior oferta de oxigênio aos tecidos, certo? Então, justamente aí, eu não tenho sofrimento celular, tá? Outra situação que eu desloco a curva para a direita. A gente tem qual? Vocês já estudaram comigo? Alcalose. Qual alcalose eu vou ter aumento da oferta de oxigênio? Alcalose respiratória, né? A gente vai ter duas situações. Eu vou ter o meio mais básico e meu PCO2 vai estar como? Diminuído, certo? Então, na alcalose respiratória, eu já sei que a minha curva de dissociação da hemoglobina vai estar desviada para onde? Para a esquerda. Então, vejam que algumas patologias eu tenho que saber como é que está a oferta de oxigênio para o tecido do meu paciente, tá? Então, isso eu vou ajudar muito a ter um manejo clínico para poder ofertar mais oxigênio ou não. Na direita. Oi? Na direita, qual? É isso que eu falei. O paciente faz SEC, né, que é a circulação extracorpórea, e na alcalose respiratória. Na direita é alcalose? Isso. Não, desculpa. Para a esquerda. Para a direita, paciente séptico, tá? E a gente falou também de acidose, tá bom? Então, na acidose, o paciente ele está para a esquerda. Para a direita, desculpa.
Qual seria a temperatura ideal para colocar tanto para direita ou para esquerda? Quando a gente fala em hipertermia, a gente já calcula maior que 38 graus, para ter essa diminuição de afinidade, tá bom? E quando a gente fala de hipotermia, menor que 35. Por que a gente trocou isso? Depende, você pode resfriar seu paciente através de soluções não geladas, mas assim, que não sejam naturais, diminua a temperatura, você pode usar manta térmica, entendeu? Para aquecer o paciente. A temperatura do ambiente também influencia, porque a gente tem perda corporal por radiação, transpiração, evaporação e o outro eu esqueci agora, mas a gente tem 4 tipos de perda de calor, tá bom? E tudo isso vai influenciar, tá? A pressão arterial. Então, a pressão arterial a gente tem que observar nos nossos pacientes também, tá? Principalmente aqueles pacientes que são hipertensos. O paciente hipertenso, ele tem uma alteração na autorregulação pressórica deles. Então, o que pra gente que não tem hipertensão, uma pressão arterial média de 60 seria ideal para perfundir órgãos nobres, como rim, coração, cérebro e suprarrenais. O paciente hipertenso crônico, ele já precisa de um nível de pressão arterial média maior, que seria em torno de 70 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, por isso que o paciente renal crônico, ele não tolera hipotensão. Por quê? Ele vai fazer baixo fluxo renal, aí ele pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, tá? Ele pode fazer hipofluxo cardíaco, hipofluxo cerebral, tá? E também pode ter consequência na adrenal. Então vejam como a alteração de pressão pode trazer instabilidade para o nosso paciente, certo? Na anestesia, a gente tem que lembrar que as nossas drogas, a grande maioria, elas contribuem para fazer hipotensão e bradicardia. Então, por isso, a gente tem que ter a monitorização da pressão em tempo real do meu paciente. Então, geralmente, quando eu faço fentanil e eu aplico o bolo do propofol, eu já peço uma medida de pressão para saber se aquela pressão não caiu muito, tá? Porque se ele tiver hipotenso, eu já faço o vasopressor até mesmo antes de fazer o bloqueador neuromuscular, certo? Então eu já faço para corrigir a hipotensão, para evitar hipofluxo para determinados órgãos vitais. Então vejam como a pressão ela é fundamental em determinadas situações, tá? Aqui eu trouxe justamente para vocês observarem que a gente tem um fluxo sanguíneo cerebral, tá? Vai ser no eixo Y, e aqui a gente tem a pressão arterial média no eixo X, certo? E a gente tem uma banda de autorregulação, que vai em média entre 60 e 140. Essa é a banda de autorregulação cerebral, tá? Abaixo disso, a PAM menor que 60, o que eu vou ter? Uma hipóxia cerebral. E quando eu tenho acima de 140, eu vou ter o quê? Rotura da barreira hematoencefálica. Eu posso ter o edema, tá? Então vejo que alguns pacientes, eles realmente não toleram nem hipotensão, nem hipertensão. Por isso que quando o paciente está hipertenso, ele entra na unidade de urgência e emergência, com a pressão maior que 180 por 90, com a média maior que 140, o que a gente faz? E não tem sintomas em órgão-alvo, a gente classifica como uma urgência hipertensiva. Quando ele tem lesão de órgão-alvo, que é deficiência visual, cefaleia intensa, que é oligúria, a gente já tem uma emergência hipertensiva. Já estudaram sobre isso? Então lembre, por isso que a gente tem que trazer para vocês, desde que a anestesia ela traz várias clínicas. Então a gente tem que saber de tudo um pouco, tá? Então veja a importância de a gente saber para não trazer complicação para o nosso paciente. Se ele tiver hipertensão, o que eu posso fazer? Estou lá no interior, eu não tenho um niprid, não tenho alguma medicação que possa diminuir a pressão dos pacientes, posso usar hidralazina, tá? Vocês tiveram GO ou não? Então vocês sabem que a GO, a hidralazina para quê? Mas você já tem hidralazina ágil? Ela é o quê? Mas qual receptor que ela age? A gente não sabe. Qual o receptor que a gente tem nos vasos sanguíneos? Alfa 1 e alfa 2, tá?
Alfa 1 faz vasodilatação e alfa 2 faz vasoconstrição, certo? Então, nas áreas do receptor alfa 1, tá? Então, a hidralazina, só que a gente tem que lembrar que a hidralazina ela tem um efeito fugaz. O início de ação dela é em 2 minutos e a MMD em 10. Então, se aquele paciente está muito hipertenso e eu quero tentar diminuir, sempre a diminuição tem que ser de forma leve e paulatina. Eu nunca posso trazer um paciente de 180 para 12 por ano. Jamais. Sempre eu vou ter que ter um tempo para estabilizar esse paciente, para não ter tanta alteração da produção hemodinâmica. Tá bom? E se o paciente está com hipotensão, eu vou usar drogas vasoconstritoras, que podem ser tilefrina, o meteramidol ou a efedrina, tá bom? Ou até mesmo, eu estou lá no interior, não tem nenhuma droga, eu posso usar adrenalina. Como é que eu vou usar adrenalina? Lembrar que a adrenalina, ela age no receptor alfa e beta. Alfa no tecido vascular e beta no tecido cardíaco. Então ela vai aumentar o cronotropismo e fazer a vasoconstrição periférica. E eu vou fazer essa adrenalina no intuito de aumentar a pressão como? Eu vou diluir essa adrenalina para 20 ml e vou fazer 1 ml dessa solução. Eu estou usando uma dose bem baixa, no intuito só de aumentar a pressão do meu paciente. Tá bom? Então, se eu sei usar uma droga, eu sei ajudar o meu paciente. Certo? A pressão arterial invasiva. Essa pressão arterial invasiva é um método que avalia a pressão em tempo real, tá? Vocês vão observar na prática que a gente vai vai funcionar a artéria radial do paciente, tá? Como é uma artéria, a gente tem que ter toda a técnica asséptica para evitar a contaminação. Então tem que lavar as mãos, luva estéril, capote. Também fazer a asepsia do membro do paciente, tá certo? E a gente vai funcionar essa artéria com gel 20 ou um gel 18, tá? E nessa artéria a gente vai conectar um transdutor. É esse transdutor aqui, ó. Esse transdutor a gente vai conectar, ele vai estar conectado com uma bolsa com um soro pressurizada, tá? E essa bolsa pressurizada, eu vou só passar aqui para explicar para vocês. Ela vai estar com a bolsa pressurizada e vai dar em tempo real a pressão do meu paciente. Então eu não preciso ficar medindo a pressão de 3 em 3 minutos, de 1 em 1 minuto ou de 5 em 5 minutos. A pressão real naquele momento vai dar para mim do meu paciente. Então se ele fizer uma hipotensão, eu detecto de forma imediata. E se ele fizer uma hipertensão, eu também detecto de forma imediata. Então geralmente a gente usa para paciente crítico, para cirurgia de grande porte, que é a cirurgia torácica e a cirurgia cardíaca, e para aquele paciente que realmente precisa desse aparato, tá bom? Então, lembre-se que a função da artéria radial tem que ser feita com toda a técnica asséptica, tá bom? Só pode ser feita a artéria radial, então a gente pode pegar a artéria pediosa, se o paciente não tem essa opção da radial, tá? A gente pode pegar, em alguns casos, até a femoral. E aí a gente vai verificando como é que vai ficando a hemodinâmica do paciente. Mas quanto mais distal, mais distante de todo o meu coração, menos fidedigno é essa pressão. Tá? E a gente tem que lembrar que quando usar uma equipe, um aparato, tem que ter, um hospital, ele tem que ter esse suporte. Ele é de alto custo, tá? Então nem em todo lugar a gente vai ter. Geralmente a gente vai ter no centro cirúrgico ou na UTI, certo? Vai avaliar a pressão arterial sistólica, diastólica e a média, e vai avaliar também as ondas de pulso, tá? As ondas de pressão que a gente vai poder observar no nosso paciente. Maior precisão e confiabilidade, tá? Como eu falei para vocês, mensura PA em tempo real, e é recomendada para aqueles pacientes críticos, ASA 4 e ASA 5, vocês já sabem, paciente com cirurgia de grande porte e paciente com instabilidade hemodinâmica, tá bom? Então, sempre considerar a pressão arterial invasiva. E a pressão arterial não invasiva, essa vocês também têm que saber medir, tá? Não é só a equipe de enfermagem. Por que eu falo isso?
Porque às vezes vocês estão lá na salinha da UPA, aí a enfermeira traz um papel para vocês, doutora, isso daqui é categoria amarelo. Por quê? Porque a pressão dele está 200%. Aí é um paciente que veio andando no sol, tá? É um paciente ansioso, porque ele está ali na sua frente. É um paciente que está com dor. Então já é esperado que esse paciente, a pressão dele esteja alta. Então eu vou tentar verificar qual é o problema de base dele. Se for dor, eu vou dar medicação para dor e depois avaliar se ele realmente está com hipertensão ou não. Porque se de cara eu trato a hipertensão desse paciente, esse paciente ele pode vir a ter uma hipotensão e aí eu tenho que tratar já a hipotensão dele também. Então a gente tem que ter cuidado quando vem aquela fichinha de paciente hipertenso. Se ele é um paciente que até então não tinha diagnóstico de hipertensão, tem que saber se aquela hipertensão que ele está apresentando no momento é real ou não. Avaliar outros fatores, dor, ansiedade, como ele chegou na unidade de saúde, enfim, diversos fatores, tá bom? Então tem um aparelhinho de vocês para verificar no consultório a pressão desse paciente. Ela não apresenta boa acurácia, né? Porque ela é dependente de quem está fazendo. Então nem sempre vai ser realmente o valor real, mas a gente tem que verificar, é obrigação nossa, tá? Então não é exclusivo da enfermagem, não vai nos matar, nem vai nos diminuir por causa disso. A gente pode sim verificar, tá? Então a gente tem que saber. E a gente vai ter que ter alguns cuidados, por quê? Porque dependendo do paciente, se for um paciente obeso, eu não posso usar o manguito que eu usaria com uma pessoa de 60 a 70 quilos. Por qual motivo? Se eu uso esse manguito para o paciente obeso, eu vou superestimar a pressão dele. Então, ele vai vir com a pressão alta erroneamente, porque eu usei o manguito errado para verificar a pressão dele. O contrário também é verdadeiro. Se eu uso um manguito de obeso, uma pessoa que tem IMC normal, eu vou superestimar a pressão desse paciente. Então a gente tem que ver como é que foi feita a verificação dessa pressão, se foi feito com o manguito correto, porque a gente tem algumas especificações para isso. E qual é? O manguito ele tem que ter 40% da circunferência do braço, tá? E ele deve cobrir de 80% a 100% da circunferência do braço. Então vocês vão ver muita gambiarra querendo verificar a pressão do obeso, elas colocam aqui, aí ficam botando o esparadrapo para ele inflar e não abrir, entendeu? Então vejam que aí eu já estou superestimando a pressão desse paciente. Então talvez eu traga uma hipertensão que nem existe. Aí eu vou ter que tratar a complicação das medicações que eu fiz. Então sempre verificar quando foi feita a verificação dessa pressão, o manguito que foi utilizado se foi o correto para aquele paciente, tá? Então 40% da circunferência do braço e tem que cobrir de 80% a 100% também da circunferência, tá? Então muito cuidado quando vocês forem avaliar uma hipertensão para saber se aquela é real ou não. Olha como difere aqui, ó, vai desde o RM até o obeso, tá? Então sempre verificar para saber se é real ou não. A capilografia, tá? Essa capilografia vocês vão observar toda vez que vocês colocarem o paciente em ventilação mecânica ou vocês fizerem a intubação orotraqueal do paciente de vocês. Até porque é o padrão ouro para vocês verificarem se realmente o tubo está na via aérea, se vai ter CO2 exalado e verificar qual é a quantidade de CO2 que ele está exalando, né? Nós já sabemos que o valor normal do CO2 é de 65 a 45, correto? O que é importante aqui? Desde que a gente tem a nossa capilografia, que ela tem uma formação, um formato, na verdade, de quadrado, tá? Ela vai ter uma via que sobe, vai ter um platô e ela vai descer. Então, esse é o normal da minha capilografia, tá bom? Ele vai ter esse aparelhinho lá, que ele vai ser o capnógrafo. Então, todo monitor nosso tem que ter o capnógrafo acoplado, que a gente faz muita intubação orotraqueal, tá? Na prática, vocês vão observar isso por aqui também, certo? E quais alterações a gente vai observar? Essa capnografia normal, a gente vai ter o quê? A base, tá? A gente vai ter a fase de ascensão
platô e a fase descendente. O que eu vou ter na fase linear, tá? Na fase de base? Eu vou ter a fase inspiratória. Então, a gente classifica assim, do A para o B, que é a fase de base, eu vou ter uma fase inspiratória, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente vai ter algumas patologias em que eu vou ter a fase inspiratória alterada e algumas patologias que eu vou ter a fase expiratória alterada. Então, se eu sei o que é normal, quando eu vejo alguma coisa alterada, eu já sei, eu tenho que detectar qual é essa alteração. Se na fase inspiratória ou se na fase expiratória, tá? Na B para C, a gente vai ter uma fase expiratória, tá? Então a base é expiratória, a extensão é expiratória, certo? A gente vai ter o platô expiratório, que vai ser de C para D, e a fase expiratória também, a descendente de D para E, tá? Então a gente já sabe que a base é expiratória, a ascendente, a descendente vai ser expiratória. E aqui a gente começa a ver algumas alterações da capnografia que o meu paciente pode apresentar no meu intraoperatório. Por exemplo, eu tenho um paciente asmático, vai fazer uma cirurgia de hérnia epigástrica sob anestesia geral. Eu fiz a intubação com fentanil, propofol e ropurônio, e após a intubação eu verifiquei que a minha capnografia estava com esse padrão de expiratório. E aí eu vou pensar que, como esse paciente é um paciente asmático, ele tem uma hiperreatividade da via aérea. Então, como eu introduzi um tubo na traqueia do meu paciente, ele pode ter feito o quê? Um broncoespasmo. E aí, como é que eu vou me certificar? Eu vou observar no meu aparelho de ventilação aumento da pressão de pico, vou fazer auscultas, eu vou auscultar o quê? Sibilos, e eu vou ver principalmente o meu padrão de capnografia. Então, eu olhei essa capnografia, eu já sei que ele está com broncoconstrição, tá? Por que a gente fala como se fosse um rabo do tubarão, a gente fala, tá? Se for falando, o rabo do tubarão, tá? Então, broncoconstrição, a gente vai observar esse padrão. Ele já não está no formato de quadradinho, ele está na curva ascendente do formato do tubarão. Então, é broncoconstrição. Então, se eu sei a minha patologia de base, eu posso diagnosticar de forma mais precoce. Aí eu vou tratar com beta-2 agonista, com corticoide, com medicações que possam reverter essa broncoconstrição. Hipoventilação. O que a gente vai observar na hipoventilação? Se eu estou hipoventilando, eu estou retendo mais CO2. Então veja que na capnografia eu estou avaliando o meu CO2 exalado, tá? Então eu estou hipoventilando, se eu botei um volume corrente baixo e uma frequência respiratória baixa, o paciente ele pode estar hipoventilando e retendo mais CO2. O que eu vou ter? Eu vou ter um aumento da curva da capnografia, além do valor de referência, que vai ser de 35 a 45. Então sempre a minha capnografia vai estar aumentando, ou seja, ele está retendo mais CO2. Então esse é um padrão de hipoventilação, certo? Eu trouxe esse daqui para vocês saberem que a gente vai ter a capnografia, a onda normal, que a gente já sabe qual é, tá? Quando eu tenho uma intubação esofágica, eu vou ter onda ou não na minha capnografia? Não, né? Eu não tenho CO2 exalado. Então, quando eu for verificar meu tubo através da capnografia, vai dar o quê? CO2 zero. Então, vai ser sempre uma linha retilínea, linha zero, linear. Então, eu não tenho CO2 exalado, então eu não tenho capnografia. Então, eu intubei o esôfago, certo? Então, esse é um padrão, por isso que a gente pede sempre que a gente avalie com capnografia, porque se tiver dentro da via aérea, a gente vai ter o CO2 exalado. Se não tiver CO2 exalado, a linha vai ser retilínea reta. Na intubação seletiva. Na intubação seletiva, boa pergunta. O paciente ele não vai conseguir exalar todo o CO2 que ele está retendo. Então a gente vai ter o quê? Aumento ou diminuição? Vai ter diminuição. Vai ter diminuição, tá bom? Então, no caso a gente teria uma curva menor, ela seria mais ou menos aquele quadrado, só que ela é menor ou não? Não necessariamente. Aí, no caso, se fosse hiperventilação, aí eu vou estar lavando mais meu CO2, correto? É porque na hiperventilação você tem uma crescente ali, né? Isso, o CO2 está aumentando. Está aumentando. Exato. Na hiperventilação, o contrário. Eu estou lavando mais meu CO2, então o CO2 está diminuindo. Está diminuindo abaixo dos valores de referência.
Então seria menor, né? Seria menor, porque ele não está conseguindo colocar para fora todo o CO2 que ele está produzindo. Tá bom? A gente vai ter hipo ou hiperventilação, como a gente já conversou. O broncoespasmo, que eu já falei para vocês, que vai ser a curva ascendente, que vai ser a barbatana de tubarão, né? O rabinho de tubarão. E quando a gente tem uma reinalação de CO2, o que acontece? Uma reinalação de CO2. Eu acho que está aqui nesse outro. Sim, no quadro inferior a gente tem uma reinalação de CO2. Quando eu estou reinalando o CO2, a curva de base, a curva inspiratória, ela não fica junto com a descendente X, tá? Então, toda vez que ela não fica com a descendente X, eu estou reinalando o CO2. E quando isso acontece, que eu estou reinalando o CO2, vocês vão observar na prática, a gente tem uma substância no carrinho de anestesia, que todo o CO2 exalado vai reagir com essa calciodada, tá? Reagindo com essa calciodada, ela fica com uma coloração roxa e ela vai ser absorvida. Mas ela tem tempo de uso. Quando a gente não troca com muita frequência, o paciente, ela não vai absorver adequadamente e o paciente pode reinalar esse CO2, certo? Então, sempre quando for reinalação do CO2, a curva inspiratória ela não vai bater com a linha de base. Então vamos lá de novo, capilografia normal, a gente tem um quadradinho. Tubação esofágica, eu não vou ter nenhuma curva porque não tem o CO2 exalado, certo? Hipoventilação, eu vou ter aumento do CO2, porque eu estou retendo mais CO2. E na hiperventilação, o contrário, eu vou ter uma diminuição do CO2, porque eu estou lavando mais esse pulmão. Tá? Então vejam como é importante eu saber analisar a capilografia para poder ajudar o paciente. E o paciente DPOC, o que vocês esperam da capilografia dele? DPOC. O paciente DPOC ele é um retentor crônico de CO2, certo? Ele é um retentor crônico de CO2. Como é que vai estar a curva dele? Vai estar aumentado, porque se ele é um retentor crônico de CO2, ele vai estar com a curva sempre mais alta do valor de referência. Por isso que lembra lá do distúrbio ácido básico, a gente falou que o paciente com DPOC, a gente não vai trazer ele para valores normais de TCO2. É sempre, ele está acostumado a valor alto de CO2, tá bom? Então tem que saber isso também. Deixa eu tirar essa capilografia. Como é que você detecta ela? Você coloca ela no tubo ou no livro? A gente tem um filtro que a gente conecta do aparelho de anestesia para o tubo do paciente. Como a gente não troca toda vez o sistema, para não ter contaminação do sistema, a gente usa um filtro, tá? E nesse filtro tem a conexão com o capnômetro. Então, mas ele vai detectar a exalação. Sim, o CO2 expirado. Então, se o cara tem uma questão de DPOC, ele vai ter mais dificuldade de exalar, vai ter. Ele é um retentor crônico de CO2, isso. Ele não vai conseguir exalar, porque ele não vai ter aquela... o pulmão dele perdeu a elasticidade, ou seja, a capacidade de expelir o CO2. Então você tem a elastância e a elasticidade. E aí ele perde essa capacidade, então ele não consegue expirar, ele consegue reter bastante CO2. Isso, mas a gente não está falando de enfisema. Eu falo DPOC e aí eu tenho um quadro já terminal que é o enfisema. Não é esse daí que você está me falando de enfisema, entendeu? Quando eu falo DPOC, eu estou falando do paciente que ele tem retenção crônica de CO2, tá? E quando eu detecto a capilografia dele, eu vou sempre estar com o CO2 elevado, porque ele retém muito CO2. Então, quando ele for expirar esse CO2, como ele já tem muito dentro, vai ser sempre maior do que o básico, que é de 35 a 45, tá? No paciente enfisematoso, que é um paciente que já tem destruição do parênquima, que já não tem tanto alvéolo para fazer troca, aí é outra situação, certo? Então, no paciente DPOC, a gente vai ser sempre elevado. Analisador de gases anestésicos.
Esse daqui ele é específico para nós, anestesiologistas, tá? E vocês vão ver na prática quando rodar no hospital de base com a gente no São Paulo. E vocês vão verificar os gases exalados pelo paciente. Para a gente manter a hipnose do paciente no intraoperatório, a gente usa anestésicos inalatórios, tá? Esses anestésicos, eles vão ser detectados por esse aparelho e vão dar um valor de referência, determinado anestésico inalatório. Então, cada um vai ter um valor. Para mim saber se realmente o paciente está inconsciente, não está tendo consciência naquele intraoperatório, a gente vai ter a concentração alveolar mínima, que é a CAM. E cada anestésico inalatório tem a sua CAM. Por exemplo, se eu usei o cefalfurano, eu sei que o paciente não teve consciência intraoperatória, a CAM dele é de 1,7. Então, esse aparelho vai me dar lá a fração inspirada e a fração expirada, certo? Então, a fração expirada é que vai me dizer qual está dentro do sistema nervoso central. E se por exemplo, se a CAM que ele está me dizendo lá está de 1, eu sei que não atingiu o mínimo, que é de 1,7, o paciente não ter consciência no intraoperatório. Aí eu vou lá e ajusto o meu aparelho para aumentar ainda mais essa concentração de anestésico inalatório do sistema nervoso central, certo? Então, por isso, a importância desse anestésico analisador de gases. Ele vai avaliar a fração inspirada e expirada, os dois, tá? Não, a que vai me determinar a quantidade do sistema nervoso central é a expirada, tá bom? A expirada é só que está passando pelo circuito que está indo para o paciente. E a expirada que realmente está agindo no sistema nervoso central. O índice bispectral, tá? Esse índice bispectral a gente usa muito na cirurgia da neurocirurgia, tá certo? E ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar a depressão cortical, tá certo? Ele tem um valor de referência que é de 40 a 60. Então, quando esse paciente está no valor de referência de 40 a 60, eu sei que ele vai ficar imóvel a qualquer estímulo cirúrgico, ele vai estar inconsciente e ele não vai ter estímulo à dor. Se esse valor passa de 60, eu já posso ter alguma lembrança desse intraoperatório, ele já pode estar tendo alguma resposta à dor, tá? Ou ele já pode se mexer durante o procedimento. Imagina o cirurgião trabalhando numa cirurgia que é bem delicada, tecido neuronal, e aí esse paciente se mexe. Então, assim, vai ser um estresse imenso no centro cirúrgico, na sala cirúrgica, tá? Então, esse BIS, ele ajuda muita gente a avaliar a profundidade da anestesia, tá? Valor de referência de 40 a 60, acima disso, o paciente pode ter consciência, pode ter estimulador, ou ele pode se movimentar. E abaixo de 40, ele está num plano anestésico muito profundo. Eu posso ter supressão de estímulos corticais. Então, para ele não ficar no plano anestésico muito profundo, eu sempre trago ele para a faixa etária de 40 e 60. Certo? Temperatura corporal, como a gente falou, hipertermia, né? Agora vocês sabem, vocês já tiveram pediatria, que é a nova determinação para hipertermia 37.2, né? E a gente sempre tem que ficar de olho nisso, tá certo? Então, hipertermia a gente maior que 37.2 e hipotermia menor que 35, tá bom? Sempre é mais comum ter hipotermia, por quê? Porque a sala cirúrgica é fria, o ambiente hospitalar é frio, tá? Os soros que a gente administra no meio dos nossos pacientes também já estão gelados, são a temperatura natural, mas o paciente está gelado, né? E aí o paciente ele pode ter tremor, pode ter aumento do metabolismo, pode ter várias complicações em função disso. E a gente tem que sempre diferenciar no caso de hipertermia maligna. O que é hipertermia maligna? É uma complicação que a gente tem em virtude do uso de succinilcolina ou anestésico inalatório. Então, tem esses pacientes que têm uma predisposição genética, tá, a fazer essas alterações e eles podem apresentar hipercapnia, aumento da temperatura, tá? Pode ter alterações no metabolismo de algumas drogas e isso a gente tem que sempre estar atento.
O paciente que apresentou hipertermia no intraoperatório ou pós-SEC está tendo alguma complicação, e a mais comum nesse caso seria a hipertermia maligna. Então, sempre ficar junto. Subsídio e anestésicos inalatórios. Frequência respiratória, como a gente sempre diz, sempre despir o paciente, tá? Avaliar o gradil postal, se está expandindo ou não, a gente sempre avalia isso. Tem alguns pacientes que a gente já viu até gaspiando e o médico não fazer nada. Eu já vi paciente com uma respiração irregular, tá? Então, por isso, se interessa em participar da audiência e emergência, é muito interessante, tá? Vocês vão ver pacientes de todo tipo, tá? Inclusive gaspiando, que é uma evolução para preparar. Então, se você não tomar uma medida imediata naquele momento, o paciente ele vai evoluir uma parada, certo? Então, a gaspiando nada mais é que o ritmo respiratório irregular. Ele respira, faz a apneia em 10 segundos. Aí respira, depois faz a apneia por 15, respira. Então, você vai observar que é um ritmo totalmente irregular e preparado, certo? Professor, qual o nome da taxa? Como? A indução respiratória comigo é gaspiando. Gaspiando. A gente fala gaspiando, tá bom? A gente pode observar, através, se ele estiver entubado ou sob máscara facial, a gente pode observar a insuflação e a desinsuflação do balão, né, que vai estar acoplado ao auxílio da respiração desse paciente. Ou a gente pode fazer a ausculta com o estetoscópio, que também vai ajudar, tá bom? Então, sempre observar a frequência respiratória do paciente de vocês. A gasometria arterial, a gente sempre pede para aqueles pacientes que vão fazer cirurgia grande, como paciente de cirurgia oncológica, paciente que vai fazer cirurgia cardíaca e de cirurgia do tórax, tá? Ou aqueles pacientes sépticos também, que a gente já sabe que faz alguma alteração ácido-básico. Então, esses pacientes a gente pode pedir uma gasometria arterial para a gente verificar como é que está o padrão de bicarbonato, pH e PCO2 desse paciente. E através disso a gente vai avaliar se tem alguma alteração ou não. Vocês já sabem avaliar se vai ter ou não. Se vai estar compensada ou não e como tratar. Tá bom? Então vejam que uma coleta de uma gasometria arterial pode ajudar a determinar ou a orientar o tratamento de determinadas patologias. Tá? Então, como vocês já sabem ler a gasometria, eu não vou me estender muito aqui. A PVC, eu trouxe para vocês saberem que a gente pode usar, só que ela já está em desuso. Por quê? Porque alguns autores dizem que é como jogar cara e coroa. Então, ela pode ser fidedigna em alguns casos, como pode também não ajudar em muitos outros, tá? Mas algumas pessoas utilizam, ainda assim utilizam. Então, vocês têm que saber que o que é PVC? Nada mais é da quantidade de sangue que chega no meu lado direito através da veia cava. Tanto é que quando eu quero medir a PVC, o que eu vou fazer? Eu vou botar o meu catéter central dentro do lado direito, certo? Então aí eu vou saber a quantidade de sangue que está chegando do meu lado direito ou não. Qual é o valor de referência da PVC? De 8, a gente fala de 8 a 12, tá? Quando eu falo que o meu paciente tem a PVC maior que 12, eu falo que ele é fluido responsivo. Então, o que eu vou administrar para o meu paciente? Fluidos. Pode ser zinc lactato, soro fisiológico, ele vai ser fluido responsivo. Quando a PVC dele está menor do que 8, vou dizer que ele é responsivo à droga vasoativa. Qual droga vasoativa? Pode ser noradrenalina, vasopressina, dopamina, dependendo da comorbidade do meu paciente. Então, uma ele vai me dizer se ele é fluido responsivo ou se ele não é fluido responsivo. Aí vou usar a droga vasoativa, tá bom? Então, sempre saber disso. Sobre os últimos até 8, mas é outra. Em valores normais, tá? Mas de 8 a 12 a gente vai determinar se a gente vai fazer fluido ou vai fazer vasopressina, certo? Em determinada situação eu uso fluido, em outra situação eu uso vasopressina. Tá.
Quando eu tenho muito sangue chegando no meu átrio direito, né, significa que eu já tenho um paciente muito cheio de líquido, certo? Então a PVC dele está alta, vai ser maior que 12, tá? Isso. Então, inclusive, veja se eu falei o contrário aí. Se eu tenho muito fluido chegando no meu átrio direito, significa que eu tenho muito volume no meu paciente. Então, esse paciente, ele não é mais candidato a receber fluido, ele vai receber droga vasoativa. Veja se eu troquei, tá? Maior que 12, maior que 12, vejam comigo, vamos pensar na fisiologia. Eu tenho muito líquido chegando no meu átrio direito. Então, para esse paciente, eu não vou dar mais líquido, porque ele já está cheio de líquido nos vasos. Se eu der mais líquido, eu posso fazer um edema agudo de pulmão e outras complicações. Então, eu vou administrar droga vasoativa, tá? Menor que 8, eu tenho pouco líquido chegando no meu átrio direito. Então, aquele coração está batendo seco. E aí sim, eu vou administrar fluido para o meu paciente, soro fisiológico ou ringue lactal. Entendido isso? Só para não ter nenhuma troca, tá? Então, talvez eu tenha falado o contrário, mas agora eu já corrigi. Maior que 12 é droga vasoativa e menor que 8 é fluidoterapia, certo? Então, aqui a gente tem situações que produzem aumento da PVC, como a gente já sabe, que é uma insuficiência cardíaca congestiva, que aquele coração, ele está batendo com muito líquido, ele não consegue ejetar, tem uma pós-carga efetiva, então ele já está batendo muito líquido, tá? Um tamponamento cardíaco também pode ocasionar isso, tá? Estado de vasoconstrição, que vão diminuir o leito arterial vascular e vai aumentar a pré-carga para o coração. E estado de hiperidratação também, tá? Então a gente tem que saber quando tem uma PVC aumentada e qual vai ser o tratamento que eu já falei para vocês, certo? E estado de PVC diminuída é justamente como eu conversei com vocês. Está chegando pouco sangue do meu átrio direito, então esse paciente ele provavelmente vai estar hipovolêmico, tá? Ou ele está usando uma medicação que está fazendo uma vasodilatação no leito arterial, então eu não estou conseguindo mandar sangue adequadamente para o meu coração. Então, se eu parto de base da minha fisiologia, da minha fisiopatologia, eu não preciso decorar nada, eu preciso entender para poder compreender e fazer o tratamento desse paciente. Então, qual o tratamento aqui? Hidratação. Reposição rolês. Tá bom? Então, se eu pego um paciente, teve um trauma esplênico, teve um trauma de baço, abdômen agudo, fechado, o paciente está hipotenso, taquicárdico, o que eu espero da PVC dele? Diminuída. O que eu vou fazer de imediato? Fluidoterapia, tá? Então eu vou administrar fluido para o meu paciente para tentar melhorar a hemodinâmica dele. Então veja se eu entendi a fisiopatologia, eu vou entender o que está acontecendo com o meu paciente, certo? Por que eu falo dessa aula para vocês? Porque muitos de vocês vão passar sem nem ter visto ou ter comentado sobre vocês. Mas quando chegar lá na prática, vocês falam na UTI, na sala vermelha, unidade semi-intensiva, vocês vão observar cada detalhe disso. E aí vocês vão ter que ter um raciocínio clínico para poder ajudar o paciente de vocês. Às vezes muita gente que está lá dando plantão não tem esse conhecimento e às vezes nem sabe como ajudar. Então vocês vão ver coisas erradas, não. Mas vocês têm que ler, têm que aprender para poder ter a segurança do que estão fazendo, tá bom? Então é claro que com um paciente com ICC, eu não vou ofertar mais líquido para ele, porque eu já sei que é um paciente que faz edema de pulmão, já faz edema periférico, é um paciente que se encharca todo. Então até que o tratamento a gente vai usar furosemida, carvedilol, drogas que a gente vai eliminar líquido desse paciente. Então nada que possa piorar o prognóstico eu tendo a fazer com o paciente, tá bom? Então, sempre, se acontecer de algum de vocês trabalharem no interior e tiver transportar esse paciente para a capital, não se arrisque. Coloque sempre a monitorização básica. Qual é a monitorização básica? Oxímetro, pressão não invasiva e cardioscópio. E de oxigênio, sim. Tá?
Porque é comum a gente receber um João Paulo, paciente, descompensadíssimo, às vezes nem consigo, por nada, quase pré-óbito, certo? Então cuidem, porque o CRM de vocês vale ouro, tá bom? Até a próxima aula, gente.